Olá, meus amores do segundo ano do ensino médio. Aqui quem fala é a professora Graziela Moraes, professora de História do Brasil, e que estarei com vocês mais uma semana para tratarmos sobre o século XIX. Muito provavelmente, muitos de vocês devem ficar se questionando se esse século não teve fim na história do Brasil. Teve sim, gente, mas calma aí. São muitos eventos, são muitos episódios, são muitas ações, muitos personagens que não podemos ignorar, certo? E principalmente não podemos ignorar porque a gente também entende que esse momento específico da nossa história, ele reverbera em muitos aspectos do nosso cotidiano, por exemplo, em nosso tempo presente, certo? Então, hoje a gente vai tratar especificamente do episódio, ou melhor, do evento chamado Golpe da Maioridade. E vamos falar um pouquinho como é que o golpe da maioridade conduziu nessa passagem do período regencial para o segundo reinado, ao mesmo tempo corroborando para formar uma imagem diferenciada de um adolescente, no caso Pedro II, para se tornar o imperador de nossa nação. Convido a todos e a todas para participar desse momento. Vamos lá? Bem, diante disso, é importante sinalizar alguns elementos que levaram o golpe da maioridade a se tornar um projeto e ser consolidado no ano de 1840. Lembramos que, durante o período regencial, nós enfrentamos inúmeras crises políticas, sociais e econômicas em nosso país. Inclusive, lembro que a discussão sobre essa temática foi tratada por mim e pelo professor Bruno Neri nas 2 últimas semanas, certo? Então, só para a gente rememorar, o Brasil, durante o período regencial, esses 9 anos, enfrentou uma crise política e conflitos diversos nas províncias, né? Ou seja, a gente teve conflito na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Maranhão, e tudo isso colocou em xeque a frágil unidade política do Estado brasileiro. Aquela unidade política que tinha sido o grande coração de defesa da monarquia sob as mãos de Dom Pedro II em 1822, agora estava em risco, né? Ao passo em que a gente vive essa frágil unidade política, até mesmo a fragilidade no que cabe à concepção de um Estado nacional, os liberais começaram a se mobilizar, ainda durante o período regencial, pela antecipação da maioridade do príncipe. Nós bem sabemos que a regência seria aquele intervalo de tempo instituído na Constituição que garantiria, inclusive, um preparo para a ascensão do próximo sucessor ao trono, nesse caso, Pedrinho. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem um partido liberal se organizando para poder garantir a maioridade do príncipe, e claro, a partir do momento que o príncipe se tornasse rei do Brasil, os liberais estariam ao seu lado, não só para que ele governasse, mas também para garantir os seus interesses diante dessa conjuntura de poder e conjuntura política. Em paralelo, a gente vai ter uma imprensa periódica, que é muito importante, reforço, durante todo o século XIX, a imprensa tem um papel fundamental para propagar o contexto político da época, e nesse momento, o grande debate dos jornais era fazer oposição ao último regente, Pedro de Araújo Lima. Por quê? Porque Pedro de Araújo Lima vai ser aquele membro do Partido Regressista que vai trazer a centralização novamente à tona, vai ter uma forma de governar autoritária, vai ser um indivíduo que vai lutar para conter os conflitos nas províncias, inclusive garantindo a prisão de vários revoltosos, punições diversas. Então, a gente já tinha um cenário de crise ideal para garantir que o golpe se tornasse um projeto concretizado. Vamos lá. O golpe da maioridade, ele vai ser orquestrado pelo Partido Liberal e, claro, por que golpe? Porque, tecnicamente, Dom Pedro, com 14 anos de idade, ele não poderia assumir o governo do Brasil. Na Constituição de 1824, apenas com 18 anos é que Dom Pedro poderia ser empossado rei do Brasil. Mas não é bem isso que vai acontecer, né? Então, o Partido Liberal vai criar já em 1840, inclusive o último ano da regência no Brasil, eles vão criar o Clube da Maioridade. Nesse Clube da Maioridade, eles vão apelar junto ao Senado a necessidade
do imperador ter a sua antecipação e ter o direito de assumir o trono do Brasil, com o objetivo de findar os grandes problemas que a nação enfrentava. E é óbvio que esse Senado vai aprovar essa medida, vai legitimar esse projeto do Clube da Maioridade e vai, claro, instituir a necessidade de Dom Pedro assumir, antes mesmo de 1843, o trono sobre o Brasil. Lembrando que, quando a gente fala de Dom Pedro, não era um projeto novo, tá? Desde 1835 já se tinha uma discussão sobre a necessidade de Dom Pedro se tornar imperador, justamente no ano em que a gente vai ter a revolta dos malês na Bahia, uma revolta orquestrada por negros escravizados, por negros pobres livres, e que vai fazer com que os poderosos proprietários de escravos comecem a ver isso com muito medo e muito receio. Lembrando que muitos desses senhores, eles faziam parte desse cenário político, dessa elite política. Então, o golpe da maioridade, ele vai ser, na verdade, uma saída, uma alternativa, não só para dar fim à regência, mas também para conter algumas insatisfações diante desse cenário político, e Dom Pedro II, ele nasce como uma solução para salvar o Brasil. Essa era a ideia. Um tempo foi o pai, agora o filho. Se joga a responsabilidade para Dom Pedro II de que a monarquia simbolizaria o estado da normalidade ao Brasil, representaria prosperidade, ao contrário do que a regência vinha representando. Olha que contradição, que parecia agora ser o lugar da anarquia, da bagunça, da desordem. Vale salientar que os mesmos que agora apoiam a monarquia, em um momento da fase do período regencial, eles tiveram com o poder nas mãos e foram defensores, em alguns contextos, ferrenhos de maior autonomia para as províncias. Agora defendem a centralização porque querem fazer parte do jogo político e se manter no poder. Mas qual nação Dom Pedro II vai herdar a partir de 1840? O golpe se consolida em 1840, mas Dom Pedro só será coroado rei, imperador do Brasil, em 1841. Bem, ele vai herdar um país, primeiro, com dimensões amplas, com uma complexidade social enorme, uma nação que, ao contrário de muitas outras, era escravocrata, e, diga-se de passagem, naquele cenário, o Brasil era o maior país escravista da América do Sul. Talvez até, pelos números e tabelas e percentuais que temos hoje na historiografia, um dos maiores da América. Então, significa dizer que, diante desse contexto, ele precisa lidar com os donos desses senhores de escravos, que, em sua maioria também, muitos, eram também senhores de grandes propriedades de terra. Ou seja, homens que tinham poder econômico, mas que também estavam no jogo político. Seria necessário para Dom Pedro II ter muito jogo de cintura e saber articular, né, esses indivíduos que representavam a elite na época e que também teria que Dom Pedro resguardar a propriedade escrava e a terra. Sem contar que o Brasil, além de tudo, era um lugar de grande desigualdade social, de uma numerosa escravaria, mas também de uma numerosa população pobre e livre. O Brasil tinha centros urbanos que ainda eram muito precarizados, por exemplo, por mais que se propunham modernos, o Rio, Salvador e Recife, viviam problemas de ordem pública, de saúde pública, ou seja, eram muitas questões para Dom Pedro lidar diante dessa nação. Outro aspecto. Bem, agora a gente falou, houve o golpe, foi reconhecido, foi autorizado e agora é o momento de sagração, a coroação de Dom Pedro II. E essa coroação ela vai trazer todo um simbolismo à tona. Por quê? Porque era preciso mostrar não só ao Brasil, mas mostrar ao mundo que a gente estava diante de um imperador que com 14 anos de idade se mostrava apto, experiente, maduro o suficiente para governar uma nação com tantas demandas como a nossa. Era preciso, inclusive, estabelecer isso
para que as relações do Brasil com outros países, principalmente europeus, não fossem colocados em xeque, não prejudicasse os nossos interesses econômicos. E aí, para isso, se preparou todo um cenário, todo um espetáculo, que a gente costuma pensar como, poxa, foi um teatro que se criou para mostrar ao mundo, ou melhor, ao Brasil e principalmente aos europeus, que Dom Pedro II ele tinha atingido de forma muito precoce a sua maturidade. Ou seja, com 14 anos ele é aclamado rei do Brasil. Os jornais vão também ter mais uma vez um papel de divulgar, propagar, enaltecendo a figura de Pedro II, de que ele foi um jovem, ele tem inúmeros talentos, ele é um grande intelectual, ele é um sujeito comedido, ele estava ali para respeitar a Constituição, ele veio ali para ser um grande mediador de conflito. E esse momento de coroação ele vai ser encenado por uma festa que vai durar 3 dias. Como eu pontuei, um espetáculo digno de grandes reis e que custou muito para os cofres públicos, ou seja, a população pagou por essa festa. Entre esses simbolismos, gente, a cidade do Rio ela vai ser toda organizada para esse momento. Então serão contratados diversos profissionais para adornar, para decorar, para limpar as ruas por onde o Dom Pedro II, né, agora imperador do Brasil, iria passar. Essa festa concentrou em sua maioria uma elite política, membros da corte, ou seja, pessoas que representavam as classes mais abastadas. A população pobre, escravizada, a escravaria, ela não participou, ela foi excluída mais uma vez desse processo. Porém, essa memória que se quer construir, esses simbolismos, né, de uma figura onipotente, onipresente, um monarca, era importante para poder favorecer esse discurso de que Dom Pedro estava apto para assumir essa nação. E é óbvio que os artistas da época contratados, né, para fazer essa representação parece que encararam com muito afeto esse momento específico e tentam imprimir, né, um discurso de que tudo estava funcionando tranquilamente. Mas, para que esse jovem de 14 anos se mostrasse realmente, como eu poderia dizer, apto para o posto que ele iria ocupar, foi necessário Dom Pedro II abrir mãos dos seus desejos, das suas vontades pessoais. E a melhor maneira de consolidar essa perspectiva de maturidade que se queria imprimir diante da sociedade virá com o casamento. Sim, a partir do momento que ele assume a coroa do Brasil, já se começa a ventilar a ideia, a se propagar entre a elite política que Dom Pedro precisava mostrar que não era um menino, Dom Pedro precisava mostrar que era um homem. E para os conceitos morais da época, o casamento seria a melhor resposta para consolidar diante da sociedade que Dom Pedro havia atingido de fato a maioridade. E esse casamento ele vai se consolidar em 1843 com a dona Teresa Cristina. Um episódio bem curioso. Teresa Cristina ela fazia parte da família, né, dos Bourbons e Habsburgo, mas não era um membro tão nobre quanto poderíamos imaginar, por isso, inclusive, como costumam dizer, né, até o que se lucra com esse casamento é muito pouco para a coroa no Brasil. Mas o que é interessante é que antes de conhecer, Dom Pedro II só vai conhecer Teresa Cristina no dia do casamento. Ele só viu, na verdade, semanas antes, uma fotinha, não é nenhuma foto, um retrato, uma pintura, em que ele vai se deparar com uma imagem muito bela da sua esposa. E quando ele a conhece pessoalmente, ele se choca, porque é uma imagem que ele tinha no retrato muito diferente daquele que ele vê, observa ao vivo e a cores. E ele quase pensa em desistir, porém seu mordomo olha para Dom Pedro II e diz: imperador, siga. E ele segue casa, consolidando que é um homem público, que abriu mão dos seus desejos e intenções pessoais e que mesmo jovem estava ali diante da nação Brasil. Bem, aqui a gente encerra esse momento hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Bons estudos. Tchau, tchau. Um cheiro para todos e todas.